Você tem olhado para o céu ultimamente? Será que a chance de uma pedra vinda do espaço cair na sua cabeça aumentou? Meu nome é Eliezer e você está no Baú do Coiote. Pessoal, acompanhem comigo essas notícias aí. Meteorito caiu no céu do México durante o furacão Delta, na península de Yucatán. 3 asteroides passam próximo à Terra hoje. Essa notícia é do dia 7 de outubro. Meteoro superluminoso fez a noite virar dia no Rio Grande do Sul. Veja o vídeo. Tremeu tudo. Meteoro cai no Ceará e assusta moradores. Moradores de diversos municípios relatam ter ouvido estrondo, além de ver fumaça no céu e sentir forte tremor. Fenômeno é comum, mas avistá-lo é raríssimo, diz astrônomo. Meteoro brilhante rasga o céu do sertão de Pernambuco. Entenda. Fenômeno é comum, mas nem sempre pode ser identificado. Notem a preocupação da mídia tradicional de dizer que é algo comum, não é? Meteoro ilumina os céus do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Passagem durou pouco mais de 3 segundos e foi registrada por moradores. Todas essas notícias são dos últimos meses. Nenhuma é muito antiga. Assim como os vídeos que eu vou mostrar em seguida. Acompanhe. A questão que eu quero refletir com vocês hoje é, afinal, por que tantos meteoros e meteoritos têm caído ultimamente? Acho que primeiro é preciso explicar qual é a diferença nesses termos, não é? O que é um bólido? O que é um meteoro? O que é um meteorito? Bólido é quando a rocha vem do espaço, explode na atmosfera e gera a famosa bola de fogo, bola luminosa. Quando deixa um rastro luminoso e se consome, se desintegra antes que toque o solo, é chamado de meteoro. E por fim, meteorito é quando a rocha de fato cai na Terra e tem um potencial destrutivo. Felizmente, a maioria dos meteoritos caem no oceano. E quem tem acompanhado as notícias sobre esse tema, sabe que os 3 fenômenos têm acontecido com uma frequência fora de comum de um ano para cá. Essas notícias que eu acabei de mostrar, elas não são nem 10% do que tem acontecido. Em pouco mais de um mês para cá, aconteceram casos no México, na Espanha, nos Estados Unidos, em Tóquio, no Japão e mais recentemente aqui no Brasil, tanto aqui no Rio Grande do Sul, perto de Bagé, como o que ocorreu há alguns dias atrás no maciço de Baturité, no Ceará. São tantos que a mídia sequer tem noticiado sobre a maioria deles. E a maioria das pessoas, na verdade, não está nem aí, estão achando isso até normal. Pode ser normal, mas não com essa frequência. E embora muitos permaneçam indiferentes, um número cada vez maior de pessoas tem sentido que algo está errado. Sim, eu sei que todos os anos o nosso planeta é alvo de chuvas de meteoritos que ocorrem periodicamente, como a chuva de meteoros de Leônidas, a de Perseidas, a de Gemínidas, entre outras. Quase sempre essas chuvas de meteoro acontecem quando a Terra passa por uma região de detritos deixada pela cauda de um cometa.
Por exemplo, a chuva de Oriônidas, que acontece agora no final de outubro, é associada ao cometa Halley. Mas, por favor, nem é preciso muita inteligência para saber que o que está acontecendo agora em 2020 não é uma chuva de meteoros comum. Tem algo estranho, a começar pela quantidade de telescópios que foi fechada de 2018 para cá. Já se contabilizam mais de 100 telescópios fechados. Inclusive, o famoso e poderoso radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, teve um problema e parou de funcionar em agosto desse ano. Parece que um cabo que faz parte da sustentação se soltou, atingiu o prato da estrutura, que foi seriamente danificado. Ele ficou com um buraco de aproximadamente 30 metros, e as circunstâncias do acidente ainda permanecem um mistério. Existe sim um cheiro de sabotagem no ar. Esses telescópios e radiotelescópios não poderiam alertar sobre uma eventual ameaça de meteoritos? Por que estão sendo fechados então? Será que é razoável dizer que é por causa daquela doença que eu não menciono? Talvez alguns já ouviram falar de um sujeito chamado Steve Benum, responsável pelo site Israel News. Não confundir, por favor, com o Steve Bannon, tá? Ele alertou em um vídeo há pouco mais de um mês que os Estados Unidos presenciariam um aumento catastrófico de quedas de meteoritos ainda durante o mês de setembro. Como o mês de setembro passou e nada aconteceu, para alguns ele caiu em descrédito e até virou motivo de chacota. Mas a verdade é que as pedras continuam caindo. Não com a frequência que ele falou, mas continuam. E esse ano de 2020 foram descobertos meteoritos de tamanhos consideráveis. São pedras que chegam a 27, 50 metros, algumas têm até o tamanho de um campo de futebol. E a tendência é que esses eventos se intensifiquem a partir de dezembro. E nós temos algumas questões importantes para considerar. Por exemplo, por que essas coisas estão acontecendo? Será que tem mesmo algo se movendo na borda do grande cinturão de asteroides? Afinal de contas, é de lá que vêm essas rochas. Segundo essa matéria, caçadores de asteroides avistam uma nova onda de asteroides se aproximando da Terra. E isso após a identificação de uma misteriosa mini-lua, ou seja, um asteroide tão grande que pode ser considerado uma mini-lua. Eu não sou exatamente adepto da ideia de que existe um planeta oculto chamado Nibiru, escondido e que vai se chocar com a Terra ou vai causar grandes mudanças. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que realmente mais ocorrências de meteoros e meteoritos vão acontecer até o final desse ano. E eu torço para que eles continuem explodindo e se desintegrando na nossa atmosfera sem de fato cair na Terra. Porque aí o estrago seria muito maior e principalmente se cair em zonas habitadas, não é? Mas eu sei que à medida que nos aproximamos do tempo do fim, coisas grandiosas vão começar a acontecer na Terra e no céu. Em Apocalipse 16, 21, nós lemos que um flagelo terrível vai cair sobre aqueles que não têm o selo de Deus e nem estão escritos no livro da vida. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Ou seja, pedras, rochas desabando do céu com mais de 30 quilos. Lembram do estrago que o meteorito de Chelyabinsk causou na Rússia alguns anos atrás, não é? Mas não se preocupe, pois quem é de Deus vai ser salvo desse juízo. E por enquanto, ainda há tempo para a salvação. E até lá, nós ficaremos de olho nas coisas que têm acontecido. Por hoje é só, pessoal. Eu peço desculpas se vocês ouviram algum ruído a mais no vídeo. É que eu moro numa cidade que tem base aérea e hoje os caças estão fazendo manobras bem aqui em cima da nossa cabeça. Está sendo bem complicado, na verdade, fazer esse vídeo. Então eu peço que você nos dê uma força, se inscrevendo no canal e deixando o teu like, o teu joinha para impulsionar o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser.